Eu acredito em um Deus que é Deus de confirmação. E hoje à tarde, na verdade ontem, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que ministre naquele lugar? E nós temos que ser muito sensíveis à voz do Espírito Santo. E ele falava, fala e prega sobre o Espírito Santo, fala sobre o recebimento do Espírito Santo. E quando eu abri a palavra confirmação, e quando eu cheguei aqui, que eu sentei, por sinal um louvor muito abençoado, que Deus abençoe também o ministério de louvor dessa igreja, e eles falavam sobre a presença do Espírito, sobre a importância dele crescer e nós diminuirmos. E quando a pastora Gisele pega aqui o microfone, também fala sobre essa questão do Espírito Santo, da experiência que ela teve em Israel. Então, como é bom confiarmos e acreditarmos em um Deus que não nos deixa confuso, em um Deus que Ele sempre dá a resposta no momento que nós precisamos. E é por isso que eu quero hoje ler com vocês a palavra que está no livro de João. Por favor, quem puder abrir a sua Bíblia, no Novo Testamento, capítulo de número 20. E o versículo de número 19. João 20, 19. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado Senhor, por estarmos neste lugar. E nessa hora a minha oração é que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Senhor falando por mim nessa hora, e que tudo que vai acontecer, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Nessa hora eu te peço, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar e derrama a tua Shekinah sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu, antes de pregar, posso fazer só uma coisa aqui. Eu queria que você abraçasse pelo menos 3 pessoas e dissesse assim: Deus é com você. Tem como você fazer isso? Se puder, pode sair do seu lugar e abraçar 3 irmãos, dar um abraço apertado nele nesse frio de São Paulo e diga assim: ó, Deus é contigo, Deus é com você, Deus é contigo, Deus é com você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Queridos, quando o homem ele foi criado por Deus lá no Jardim do Éden, nas propriedades da terra, ao formar aquele boneco, em um determinado momento Deus sopra sobre as narinas do homem e o homem recebe o fôlego de vida. Quando Deus ele dá este sopro, o homem naquele momento recebe uma propriedade que sai do próprio Deus e vai para a vida dele. Naquele momento ele passa a ter vida alinhada ao corpo físico, a alma e o espírito, a natureza tricotômica. Corpo, a carcaça, isso que você vê por fora. Alma, o que faz a ponte entre o físico e o espírito, que é do homem. E o espírito, aquilo que se conecta com as coisas do reino espiritual.
com as coisas de Deus. Ao passo de que quando ele recebe esse sopro chamado fôlego de vida, o homem passa a se tornar vivo. Ele agora passa a dominar, e vocês já conhecem a história. E sobre a responsabilidade do homem estava: não coma da árvore, do fruto desta árvore. De todas as outras coisas você pode usufruir, você pode dominar, mas desta não toca e dela não se alimenta. Quando Adão ele recebe essa informação da parte de Deus, infelizmente, em um determinado momento, ele vai ter um descuido e ele vai se apropriar daquilo que não era para ele tocar. Ele vai se alimentar daquilo que não era para ele comer. E com isso, naquele momento, existe uma morte espiritual, uma morte do espírito daquele homem. Fica de pé a alma, o corpo, mas com a entrada do pecado, o espírito morre. Não o espírito de Deus, mas o espírito do homem. E o que dá foco, norte e direção, tanto para a alma quanto para o corpo, é o espírito. Porque o nosso espírito, alinhado com o espírito de Deus, ele vai nos dar direcionamento para as coisas da alma e do corpo. E agora o espírito do homem havia morrido, e este homem é como se fosse um navio no meio das águas de um oceano que não tem a bússola quebrou. E agora a alma e o corpo ficam sem saber o que fazer, para onde ir e onde chegar. O que fazer quando o espírito morre? Infelizmente passa a ter uma decadência, e tudo aquilo que Deus sonhou foi interrompido. O tempo passa. Vamos ver agora homens e mulheres onde a alma e o corpo está vivo, porém o espírito morto. Mas a história não podia ficar desta forma. A história não podia ficar deste jeito. Então Deus envia Jesus, o seu único filho, por amor a mim e a você. Porque uma das formas de Deus mostrar o seu amor é através do sacrifício. Como a pastora falou, quando Isaac ele é entregue no altar do sacrifício, quando o sacrifício está para acontecer, e Deus já sabia que Abraão ia fazer aquilo, ele diz: não faça isso com o menino, porque agora eu sei que tu me amas, Abraão. Então Deus envia o livramento. Da mesma forma, Deus ele mostra o sacrifício, entregando o seu filho na cruz do Calvário, dizendo: por amor deste povo, eu vou resgatar o que foi perdido lá na origem dos Gênesis. E a Bíblia diz que Jesus ele vem à terra, Jesus ele recebe prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, ao passo de que quando ele grita: está consumado, um novo plano de salvação se forma para a humanidade. Naquele momento nasce uma nova história para mim e para você. Jesus ressuscita ao terceiro dia, e agora os discípulos estão trancados dentro de uma casa, estão ali com medo dos judeus, porque eles achavam que o que aconteceu com Jesus iria acontecer com eles também. Eles não sabiam o que fazer, mas de repente Jesus ele passa, as portas estavam trancadas, de ferrolhos e cadeados, mas Jesus é como se ele transportasse de onde ele estava, e ele perpassa pela parede, se apresenta no meio daqueles homens e diz para eles assim: paz seja convosco. Quando isso acontece, é como se fosse uma mistura de euforia com confusão, porque horas atrás eles viram Jesus agonizar na cruz e morrer. Há horas atrás eles viram Jesus ser arrancado morto da cruz do Calvário e ser levado. Eles viram Jesus ser sepultado. E agora aquele que morreu, aquele que foi sepultado, estava vivo diante deles, dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu não sei se dá para você imaginar a cena, mas talvez eu corresse, uns desmaiassem, outros dessem um ataque, porque alguém que estava morto agora está vivo diante de você, dizendo esta frase. E Jesus, percebendo que os discípulos estavam meio que atônitos, confusos, porém alegres, a Bíblia diz que pela segunda vez ele vai dizer no versículo 21: paz seja convosco. Né, Kátia? Que palavra bonita, paz seja convosco.
Eu acho que é por isso que a quadrangular ela é uma carta de Deus no planeta Terra. Porque uma das saudações, né, pastora Gisele, que Deus ele revela para Inê, não é algo que vem do homem, essa palavra de saudação, não é algo de efeito teológico, é o que Jesus falou com os discípulos, é o que Jesus exclamou no processo da ressurreição, e é essa visão que hoje na nossa igreja nós levamos. Por isso que todas as vezes que nós subimos no altar, pode ser na Bahia, em Camaçari, Salvador, Belém do Pará, em qualquer lugar, se você é quadrangular, você vai ouvir a pessoa dizer assim, se for para mais pessoas: paz seja convosco. Isso é a palavra de Deus. É uma igreja que vive a verdade do Senhor. Só que os discípulos, eles estão alegres, a Bíblia diz que está alegre, mas a ficha não caiu, ainda não fluiu, não aconteceu. Eles ainda estão querendo entender, apesar de que Jesus há muito tempo falava que isso ia acontecer. Que às vezes Deus fala que vai acontecer certas coisas com nós, mas quando acontece, a ficha ainda não cai, você vê que mistérios de Deus é coisas inexplicáveis. Para Jesus estava tudo normal, mas para os discípulos, eles estavam vivendo o sobrenatural, porque o normal de Deus é o sobrenatural para nós que somos homens. O que é normal e comum nos céus, quando se expressa na terra, vira sobrenatural. Então, para Jesus, muito simples, comum e natural, mas para os discípulos espanta, é inédito, é uma coisa nova que está acontecendo. Então vem a revelação. Pela terceira vez, Jesus, ele agora não vai mais dizer: paz seja convosco. A Bíblia diz no versículo de número 22 do capítulo 20 que agora Jesus ele vai assoprar. A Bíblia diz assim, ele soprou sobre os que estavam dentro da casa. Ele faz isso, E ele diz: receba o Espírito Santo. Eu cheguei aqui e cumprimentei a pastora Gisele com um aperto de mão e um abraço. Agora, se eu chegasse e cumprimentasse ela com uma saudação de sopro: boa noite, pastora, ela ia ficar assustada. Se você chegasse aqui e de repente fizesse isso com alguém, a pessoa ia ficar assustada. Mas o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo aqui? Algo novo. Ninguém nunca viu essa forma de expressão. E pela primeira vez dentro daquela sala, Jesus está surpreendendo mais uma vez aqueles homens com um sopro. E ele diz: sejam cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. No Gênesis, o homem recebe um sopro chamado fôlego de vida. Só que esse fôlego, ele é interrompido pelo pecado, quando Adão, ele come daquilo que não era para ele comer. Desde então, o homem está vivo no corpo, vivo na alma, mas o espírito morto. Alguém precisava reviver, ressuscitar. Qual foi o papel de Jesus na terra? Trazer à existência aquilo que não existia mais. Existia uma forma de julgamento pelos romanos chamado suplício do morto. Era o julgamento ao qual todas as pessoas que eram sentenciadas por esse julgamento, eles eram amarrados, o corpo vivo, a pessoa viva, eles eram amarrados com uma pessoa morta. Boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, mão com mão. Eles eram entrelaçados por correntes e cadeados. E à medida que esse morto ia se decompondo, a pessoa tinha que viver. Ela estava viva, mas com um corpo morto amarrado ao seu corpo vivo. Imagina, querido, entrando em decomposição. Primeiro, você sabe que uma pessoa morta, ela entra em rigidez cadavérica. Daqui a pouco ela incha, daqui a pouco ela começa a derramar. E eu não vou contar mais o resto, porque senão tem gente aqui que nem jantou ainda, né? E aí você já sabe,
Queridos, dá para você entender como era que o homem estava. Ele estava vivo, mas também carregando um espírito morto. Então, quando Jesus, ele traz essa revelação, receba o Espírito e sopra, ele está dizendo para aqueles homens e para a humanidade: não só eu ressuscitei ao terceiro dia, não só eu revivi dentre os mortos. Quando eu digo receba o Espírito Santo, eu estou dizendo para cada um de vocês que o Espírito de vocês ressuscitaram junto comigo naquele sepulcro. Eu estou dizendo para vocês que a partir de agora vocês têm direito também a uma nova vida. E aqueles que estavam mortos agora vão ter um recomeço na sua história. Tem um novo plano, tem uma nova trajetória. Vocês têm direito ao perdão. Não importa o que aconteceu, as coisas velhas se passaram e eis que agora tudo se faz novo, porque eu trouxe o resgate da vida na cruz para vocês também. Eu ressuscitei vocês também. Recebe o sopro, recebe vida. Oh, carabaxara, cantaralabarracha. Como é bom ter a certeza de que o sopro de Deus ainda está presente na minha e na tua vida nos dias de hoje. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: o sopro de Deus está sobre você ainda hoje. Aleluia! O sopro do Espírito é uma revelação tão poderosa que, através do sopro, Deus ele tira de dentro dele para colocar em nós. Ele tira dele para pôr em você. Você sabe o que é isso? É você viver uma vida de milagres. Porque tem coisas que, se o Espírito não estiver em nós, nós não conseguimos executar. Tem coisas que olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento fala de sopro, o sopro fala de vida. Deixa eu perguntar para vocês: alguém aqui consegue segurar o vento? Quando você pensa que ele está vindo pela esquerda, daqui a pouco ele já vem pela direita. Quando você pensa que ele vem por cima, daqui a pouco já vai por baixo. E você não consegue tocar, você não consegue segurar. A tecnologia ainda não criou nada que consiga suportar o segurar do vento. Mas, quando eu falo isso, eu lembro de meu pai fazendo uma reunião um dia com os diáconos na igreja e as obreiras. E ele pergunta de um por um. Tinha uns 9 anos na época, e ele dizia assim: você, fulano, sabe que Deus está aqui? Aí a pessoa dizia assim: sei que Deus está aqui. Aí para o outro ele perguntava: você sabe que Deus está aqui? Sei, pastor, que o Senhor está aqui. Quando chegou numa diaconisa, ele perguntou para ela: você sabe que Deus está aqui, minha irmã? Ela disse: sei que está aqui, pastor. Ele diz: e como é que você sabe? Você está vendo ele aqui? Para você ter tanta certeza de dizer que ele está aqui. Ela olha para ele e diz assim, nunca me esqueço da resposta dela: pastor, eu não vejo, mas eu sinto a presença dele. E o fato de eu sentir a presença é o que garante a certeza de que ele está aqui. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai, mas quando ele passa, você sente a presença dele. Quando ele está presente, você sabe que ele se manifestou. E você pode ver a presença do Espírito aonde você estiver, não só dentro do templo, não só aqui na célula, mas lá na faculdade onde você está, lá no trabalho onde você está trabalhando, dirigindo o seu carro, tomando banho, em qualquer
Espírito Santo pode se manifestar na sua vida. Eu vivi uma experiência sobrenatural alguns meses atrás. Eu estava dentro do consultório atendendo a paciente, está ela na minha frente, eu sentado aqui na mesa, e de repente eu começo a fazer algumas perguntas para ela, e ela olha para mim e diz assim: aleluia. Sabe aquele momento que você espera de tudo, mas não acha que vai ouvir um aleluia? Eu estava dentro de uma sala, eu estava em um local hospitalar, eu estava em um local o menos improvável possível, mas o Senhor, Ele nos surpreende. E ela diz assim, ó, aleluia. Aí eu parei, voltei, perguntei para ela novamente, e o aleluia que ela dá agora é maior e mais alto do que o primeiro. Eu digo, meu Deus, o que o Senhor quer fazer aqui agora? Daqui a pouco, essa irmã, ela não sabia nem que eu era pastor. Era a primeira vez dentro daquele local. Mas o Espírito que estava nela era o mesmo Espírito que estava na minha vida. Aleluia. E ali ela diz assim agora, não sai mais aleluia. Sai uma rajada de língua estranha. Nós somos pentecostais aqui, amém? Amém. Sai aquela rajada que quase eu caio da cadeira. E ela dá aquela rajada, irmãos. E quem sabe o que é o Espírito, você não consegue controlar a unção quando Deus ele resolve descer no lugar. E sabe que naquele momento virou o templo. Porque quando ela falou isso, eu comecei a sentir um arrepio pelo corpo todo, irmãos. Eu comecei a sentir uma vontade de começar a glorificar, as lágrimas vieram nos meus olhos. E a unção, pastora, começou a envolver aquela sala. Já não era mais um consultório, agora era a glória de Deus dos quatro cantos daquele lugar. E a gente começou a falar em línguas. E Deus, olha como Deus faz. A gente não entende. Deus começou a usar a boca daquela mulher para falar comigo. Olha que eu fico com o pé atrás quando eu falo coisas de revelação e profecia, mas quando é de Deus você sabe. Porque o Espírito ele não te deixa enganar e ele confirma. E ela começou a falar coisas ali. Ela disse assim, olha, ela falando através da palavra de Deus, da boca de Deus, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, ungi as tuas mãos. Aquela mulher não sabia que eu era crente, cristão, evangélico, muito menos pastor, nunca tinha visto ela nunca tinha me visto. Poderia ser uma bobagem que ela estava falando, mas quando Deus se manifesta, Ele não deixa engano. E ela começou a dizer, eu vou usar e uso as tuas mãos para liberar cura sobre os enfermos, usa a tua boca para proclamar os cativos, para libertar, e como prova de que Deus está falando, olha o detalhe, aquela mulher, ela tinha acabado de ter um AVC, a língua daquela mulher embolou, queridos. Quando ela entrou naquele escritório, não saía nenhum ar da boca daquela mulher. E agora eu estou vendo aquela mulher falar perfeitamente. E no final ela diz assim, como prova de que é Deus que está falando, eu desenrolo a língua da minha filha agora e curo ela dentro deste consultório. E sabe o que é que acontece? A mulher que chegou sem conseguir falar nada, sai de lá falando perfeitamente. A família fica atônita, que mágica você fez, porque há um mês ela não conversava, não saía uma frase. O médico dos médicos se manifestou naquele lugar. Queridos, quando você tem o Espírito Santo nos lugares mais improváveis, onde não é para acontecer, acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, use o poder que Deus colocou sobre a sua vida, e as primeiras pessoas que serão salvas são as pessoas da tua família. Eu quero profetizar
profetizar, você pode levantar a sua mão. Eu declaro em nome de Jesus, nós estamos aqui na semana da evangelização global. Eu profetizo que Deus vai começar pela sua casa. As primeiras pessoas que serão salvas são as pessoas da sua família. Eu não sei como, eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas agora eu declaro que o Senhor está entrando em lugares que você não pode entrar, e Ele está visitando pessoas da tua família. Tem gente que chegou aqui e não sabe nem onde o familiar está, mas Deus está indo lá agora. E eu profetizo que em breve você vai ver essa cadeira que está aí do lado, vai ser uma pessoa da tua família aqui adorando ao Senhor, e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O sopro do Espírito, quando ele vem sobre as nossas vidas, ele traz poder. Ele traz poder. Diga para quem está do seu lado: você precisa do poder de Deus em cada parte do teu corpo. Você pode estender suas mãos assim, diga assim: as minhas mãos foram feitas para ter poder de Deus. Diga: e onde eu tocar, milagres vão acontecer. Diga: onde eu tocar, demônios vão fugir. Diga: onde eu tocar, vai ter vida. Vai ter vida. Sabe, em Atos vai haver uma revelação onde Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o poder. E quando esse poder vier sobre as vossas vidas, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas enquanto o poder não vier, permaneçam aí. Fiquem aí. Não saiam daí sem que o poder se manifeste em vós. Deixa eu te dizer uma coisa: até para testemunhar nós precisamos do poder de Deus. O poder de Deus na sua vida é o que te dá base para que o teu testemunho se torne um testemunho verdadeiro, porque você é carta de Deus aqui nessa terra. Você às vezes chega na tua casa, pode não ter nenhuma pessoa evangélica e nem cristã, mas quando você chega, as pessoas têm que dizer assim: ó, o Senhor chegou com você nesse lugar. Eu lembro que eu comecei a pregar com 9 anos de idade, e eu pregava para crianças, no culto de crianças inicialmente. Só que quando eu ia para a escola, eu levava a minha Bíblia. E você sabe que lá chama ginásio, eu não sei se aqui é ginásio também. É ginásio, né? No ginásio, na 5ª série, 6ª, 7ª série, eu ia com a Bíblia dentro da mochila. E na hora do intervalo, eu deixava, às vezes, de ir para um intervalo, de ir para jogar, fazer qualquer outra coisa, até lanchar às vezes, porque eu ficava lendo a Bíblia, porque quando eu fosse pregar, eu queria pregar da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Só que isso chocava os meus colegas, chocava quem estava perto de mim, porque eles não entendiam. E você sabe a resenha como é, você sabe como é que as pessoas fazem, e aquela algazarra na hora e eles tentavam entender, até que um dia eles souberam. Olha como os colegas de escola são. Eles souberam que eu ia pregar, e sabe o que é que eles fizeram? Eles marcaram para ir todos para a igreja nesse dia, para o templo. E aí, assim como vocês estão sentados aqui na frente, eu vi a sala inteira. Eles reservaram os primeiros lugares e sentaram todos nas primeiras fileiras, porque eles achavam que ia me envergonhar. Eles achavam que eu ia ficar envergonhado com a presença deles. Eu confesso que quando eu subi, eu não esperava, eu tomei aquele choque, eu tomei aquele susto, mas eu lembro como hoje, eu fechei os meus olhos e disse: meu Deus,
use a minha boca e que não seja eu agora falando. É por isso que todas as vezes que eu vou pregar, antes de pregar eu digo, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando por mim nesta hora. E sabe, queridos, foi um mover tão poderoso, que aqueles que foram para me envergonhar, saíram envergonhados daquele lugar. E no outro dia, quando eu cheguei, parecia, a Cátia falou do casamento da princesa, que tinha gente que fez corredor e tal, parecia que eu era o rei naquele dia, porque fizeram um corredor, e eu fiquei constrangido, que eles começaram a pedir desculpa. Poxa, me desculpa, velho, me perdoa, a gente foi para lá e tal. E depois desse dia, quando agora eu pegava a Bíblia na hora do intervalo do recreio, eles agora começaram a ter curiosidade por causa do meu testemunho naquele lugar. E começou a minha primeira célula dentro da sala de aula na hora do intervalo. E então eu comecei a pregar a palavra, comecei a pregar, e sabe o que aconteceu? Eu ganhei um deles para Jesus. Passa o tempo, ele vem congregar comigo, eu celebrei o casamento dele junto com a esposa. Eles tiveram uma filhinha agora, estão lá até hoje. Fora todos os outros que também aceitaram em vários outros locais, denominações, e ainda hoje muitos deles, em momentos de dificuldade, me procuram para pedir uma oração, para pedir um conselho. Sabe o que é isso, igreja? É o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, porque a gente não tem capacidade de convencer ninguém se o Espírito do Senhor não estiver em nós. Então é essa palavra que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Vamos nos preocupar hoje, ainda dá tempo de recomeçar para sermos cheios do Espírito Santo. E a terceira e última palavra, o sopro do Espírito, ele faz com que a vontade de Deus ela seja feita em nossas vidas. Certa feita, os discípulos eles vão perguntar para Jesus o seguinte: Jesus, como devemos orar? Porque eles estavam acostumados com um tipo de oração onde Moisés exaltava com muita reverência o nome do Senhor, e todos os outros patriarcas, os profetas maiores e menores, eles oravam exaltando e mostrando que Deus era o cara, Ele é o dono de tudo. Mas Jesus vai dizer assim para os discípulos: vocês querem saber de fato como vocês devem orar? Eu vou dar um modelo para vocês. Se vocês querem orar, orem dessa forma: Pai nosso que estás nos céus. Logo na primeira frase, os discípulos já tomam uma bomba na cabeça, já fica chocado, porque ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Pela primeira vez, eles vão ver Jesus ensinar algo que vai chocar eles. É muito íntimo chamar o majestoso, grandioso, o que abriu o mar vermelho, de Pai. E quem está dizendo isso para eles é o próprio Filho. Ele está dizendo: vocês querem chamar a atenção dele? Vocês querem orar e quer ver ele se agradar da sua oração? Diga assim, comece da seguinte forma: fecha o quarto, tranca a porta e diga assim: Pai. Aleluia. Ele gosta de ser chamado de Pai. Aleluia. Queridos, se você quer fazer uma oração, faça a oração da forma mais simples possível. Tem gente que diz assim: eu não sei orar. Então você não sabe conversar, me perdoe. Porque às vezes a pessoa passa 2 horas conversando no WhatsApp com o melhor amigo, com a namorada, com não sei quem, liga para não sei quem, passa meia hora conversando, e quando dobra os joelhos diz: me falta palavras. Amados, a oração é uma conversa com Deus, e você precisa ser o mais simples. Não precisa falar palavras difíceis na hora que você for orar. Não precisa querer surpreender a Deus, porque, né, pastor, tem pessoas que acham que às vezes, quando na hora que vai orar, ele
está mais preocupado com as palavras para surpreender as pessoas do que o Deus ao qual ele está naquele momento conversando. A oração mais forte é a oração mais simples possível. Ainda nesse ramo, eu quero contar para vocês só mais uma experiência. Teve um rapaz que um dia ele disse assim: eu vou para a igreja todos os dias, mas eu sou fumante. E ele não conseguia se libertar do cigarro. Ele sentava na última cadeira porque o cheiro da nicotina pelos poros era muito forte. E ele ficava com vergonha. Ele era um grande empresário e quando dava de 15 em 15, a secretária dele dizia assim: já preparei o malote de cigarro. Ele não comprava uma carteira, duas, ele comprava a caixa, as caixas, os malotes, e aí já chegava na empresa e tal, e então ele fumava, 15 dias chegava um novo malote. Ele estava cansado dessa situação, até que um dia ele entrou em um culto como esse que vocês estão, e eles ouviram uma pregação parecida com essa, e a pregação dizia assim: entrega nas mãos de Deus e pede para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Porque uma das orações que Jesus ensina, em uma parte ele diz assim: seja feita a sua vontade. E de forma simples, ele chega em casa, fecha a porta, dobra os joelhos e ele diz: meu Deus, eu gosto de fumar, me dá prazer em cada tragada do cigarro, como eu me sinto feliz, Senhor, mas eu quero agora aqui de joelhos dobrados lhe pedir, Senhor, me ajuda. Senhor, a minha vontade nesse momento não é estar conversando e nem orando, é fumar. Mas como eu sei que não pode ser feito a minha vontade, eu entrego o meu desejo e a minha vontade de fumar nas tuas mãos agora. Recebe a vontade que eu tenho pelo cigarro, pelo fumo. Acabou a oração. Passa 15 dias. A secretária bate na porta e diz assim: fulano, a pessoa do malote de cigarro chegou aí. Só que metade do malote ainda está lá na caixa. Caiu a ficha. Ele já tinha 15 dias sem fumar. E nem percebeu. Quando ele entregou a vontade dele nas mãos do Senhor. E de lá para cá nunca mais aquele rapaz fumou. Ele ficou liberto. O sopro do Espírito, ele traz libertação para a tua vida. Queridos, seja feita a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Acontece que às vezes nós queremos fazer aquilo que é nossa vontade, e é tão difícil, mas se você tem o Espírito, você vive uma vida profética. O que era uma vida profética? É alinhada com aquilo que Deus quer. Quantas coisas você pediu para Deus fazer, e se Deus tivesse feito, você estaria hoje tão complicado. Porque às vezes na hora da raiva, você quer que a tua vontade seja feita. Brigou com o esposo: Deus, mata logo esse homem e leva. Aconteceu alguma coisa com o chefe no trabalho: Deus, me arranca desse emprego logo, porque eu não aguento mais. Ou às vezes você está passando por uma situação tão difícil, que muitos já fez, não vou perguntar, mas teve horas que você já disse assim: Deus, me leva, porque eu não aguento mais viver nessa terra, me leva logo. Queridos, já pensou se Deus tivesse feito o que você pediu?
talvez hoje você não estaria mais aqui. Talvez hoje a sua vida estava tão complicada. Sabe, quem aqui é pai e mãe? Levante a mão, por favor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tudo que o filho de vocês pedem para vocês, vocês dão para eles? Sim ou não? Porque você sabe que se você der, vai complicar ele, a depender do que ele está pedindo. Da mesma forma é Deus. Às vezes você está pedindo algo para Deus, e você às vezes está chorando, reclamando, até murmurando, depressivo. E é cuidado de Deus para a sua vida. Quem tem o Espírito entende o cuidado do Senhor. Entenda uma coisa: há um tempo certo para todas as coisas. E quando a vontade do Senhor ela vem, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Diga para quem está do seu lado: boa, perfeita e agradável. Você pode liberar isso para a tua casa? Estende as mãos lá para a tua casa e diga assim: eu profetizo a vontade boa, perfeita e agradável sobre a minha família. Amados, se eu tenho um conselho para dar para vocês nessa noite, eu quero deixar para vocês este conselho: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu acho que eu contei aqui da última vez que eu vim, mas dá tempo de contar, pastor? Só mais um testemunho. Eu já vi um morto ressuscitar, sabia? Um dia eu estava dentro do hospital. Eu trabalho na UTI. Quando eu saí da UTI, que eu fui na emergência pegar algum material, alguma coisa, eu vi uma criatura, uma mulher deitada na maca, e a equipe toda em cima dela, fazendo o procedimento de massagem cardíaca para trazer de volta, porque aquela mulher estava morrendo. E enquanto eles estavam ali, aquela adrenalina, as portas elas ficam fechadas porque os familiares estavam super desesperados do lado de fora. Eu vi uma pessoa se ajoelhar na porta enquanto a outra morria lá dentro, e ela levantou as mãos e ela começou a dizer assim: Senhor, traz de volta a vida, Senhor. Deus, traz de volta, traz de volta. E quando ela está ali orando, eu vi uma outra mulher, ela veio e se ajoelhou do lado daquela. E agora não era mais uma mulher de joelhos dobrados, eram duas mulheres de joelhos dobrados, orando, clamando e chamando: vida, vida, vida. Você sabia que tem poder nas tuas palavras? Vida. Só que a mulher para, a frequência cardíaca cai, a saturação de oxigênio vai para zero, os marcadores declinam, morte, óbito. Quando a notícia sai, irmãos, pensa que a pior parte que eu acho é quando a hora de dar notícia para os familiares que foi a óbito. É tão desesperador, é tão triste esse momento. E a notícia saiu. A família ficou desesperada. Todos então correram. A segunda que se ajoelhou em lágrimas sai aos prantos desesperada. Mas a primeira mulher que dobrou os joelhos, mesmo ouvindo, morreu, ela continuou com os joelhos dobrados e dizendo: meu Deus, traz de volta a vida e ressuscita. É como se aquela palavra de óbito e de que morreu não entrou no ouvido dela, não foi para o coração dela, e ela clamava, ela clamava, ela clamava.
E quando ela estava ali orando, que eu saí da sala e voltei, a enfermeira com os técnicos vieram para preparar o corpo. Quando estão preparando, a frequência do coração, pi, 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 o oxigênio vai subir, tudo. A mulher que estava orando continuou orando. E quando eu nunca tinha visto isso na minha vida, igreja. Eu nunca tinha visto isso. Quando ela ouviu assim, ó, voltou, então ela se levantou e disse assim: obrigado, Jesus, por ter ouvido a minha oração. E eu posso dizer para vocês hoje que pela primeira vez na minha vida eu já vi um morto ressuscitar. Eu sou prova de que eu já vi um morto ressuscitar. A minha mãe, quando eu tinha 4 meses de vida, ela foi diagnosticada pelo um câncer na garganta. Com 4 meses, eu tive que sair da mama, porque ela começou a fazer o procedimento de quimioterapia. E os médicos disseram assim, como era muito forte, não podia me alimentar do leite materno. Então, eu venho de uma família muito pobre. Meu pai foi cuidar de mim. Ela era uma situação muito crítica. Ela tinha que fazer o tratamento sozinha, porque a gente morava no interior. O hospital naquela época, há 28 anos atrás, era em Salvador. Ela ficava sozinha no hospital, passando por aquilo, enquanto meu pai estava comigo, cuidando. E o médico disse: você vai fazer a quimioterapia, seus cabelos vão cair. E o resultado, senhora, é que não é muito bom. Então ela fez a primeira quimio, a segunda, a terceira. O médico disse: não está dando certo, a gente vai optar pela cirurgia, mas é de risco. Você precisa de um medicamento que a gente vai mandar o SUS pedir lá dos Estados Unidos para vir para cá. Mas quando Deus está no controle, tudo dá certo. E aí, a medicação veio, a cirurgia foi liberada e ele disse assim: olha, tem 2 opções. Se a senhora morrer, a primeira opção é que vai morrer. É até engraçado, né? Mas é tão difícil. A primeira opção é morte. A segunda é que você vai ficar sem voz. E minha mãe disse assim, ó: o que importa é que bendito seja o nome do Senhor nessa situação. Queridos, ela fez a cirurgia, não morreu, ficou sem voz 5 dias. No 5º dia, ela voltou a falar. Ela não pregava, ela começou a pregar a palavra de Deus. Ela prega até hoje. Ela estava aqui ontem sentada, não onde sentava. Ela prega até hoje. O médico disse assim: você não vai poder mais ter outro filho. Depois de 5 anos nasceu minha irmã Rebeca. E outra coisa, a quimioterapia, ele disse assim: o cabelo vai cair. Deus disse para ela: eu não vou te dar uma luta além das suas forças. Não caiu um fio de cabelo durante todo o processo de quimioterapia que ela fez. Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu posso orar por vocês? Tem alguém para tocar? Kátia, você pode me acompanhar aqui? Porque eu quero agora. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite, amados, que está passando por situações tão complicadas e difíceis. E eu quero dizer algo para vocês. Jesus é a melhor coisa que uma pessoa pode ter. Eu nasci no Evangelho e pode ter certeza que se tivesse lá fora alguma coisa melhor do que Jesus, eu já estava lá fora há muito tempo. Mas eu passei por tudo que um jovem pode passar. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, frequentei vários lugares.
mas nada do que me ofereceram se compara à presença maravilhosa que Jesus traz para mim. Jesus é a joia mais rara que uma pessoa pode ter. Amados, e quem sabe nessa noite você está aqui e por algum motivo a tua aliança foi quebrada. Por algum motivo você ficou fraco na fé. Por alguma situação aconteceu contigo o que aconteceu com Adão lá no Éden. O espírito morreu. E quando o espírito morre, ele fica sem direção, sem foco. Porque agora o espírito do mundo começa a dominar a alma e a carne da pessoa. E nessa noite, Deus ele prepara momentos como esse. Vocês não esperavam me ver pregar, eu não esperava estar aqui pregando, mas o Senhor já sabia desse dia. E se Deus marcou esse momento aqui, é porque Ele te ama muito. Você que está aqui agora, Jesus te ama muito, demais. E tem uma realidade que é verdade, sabe qual é? Jesus está voltando. E eu não sei se Ele vai voltar daqui a 5 minutos. Eu não sei se vai dar tempo desse culto terminar. Você sabia que Jesus pode voltar antes desse culto terminar aqui hoje? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E o que nos preocupa não é isso. A pergunta é: se Jesus voltar agora, qual será o destino da sua vida? Tem tantas pessoas agora pagando por um torpedo de oxigênio para poder respirar. Você não sabe quanto é caro 1 litro de oxigênio por minuto. É caríssimo. Oh, queridos, e você está aqui agora. Tem uma música que diz assim, ó: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Olha só a letra. Talvez você está aqui e diz assim: será que Deus está comigo? Será que Deus realmente está do meu lado? Eu nunca senti a presença de Deus. Olha o que a música diz: Deus está aqui, aleluia, tão certo como a... Ó, você pode respirar do seu lugar? Aí agora, você pode respirar? Respira fundo aí, por favor. Ó. Tão certo como o ar que eu respiro. Conseguiu respirar? Deus está aí com você. Porque tão certo como o ar que você respira, tem prova melhor e maior do que essa, do que a respiração. Deus é com você. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, eu oro neste momento por todos que estão aqui, Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. O Senhor conhece a história de cada um, a vida de cada pessoa. Ó Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações agora. Muito obrigado, Senhor, por este momento especial que o Senhor traz para as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, porque não há nada melhor do que estar na tua casa. Não há nada melhor, Senhor, do que estar diante da tua presença. Amém?